desde que o Trump assumiu, você já, o que o Ricardo falou, os países já estão se movimentando. É o que eu costumo brincar. Enquanto o Trump fica brincando de ameaçar os outros, os países estão trabalhando, né? O Lula foi para a China, o Lula foi para o Japão, fechou um acordo da Embraer com o Japão, né, para fornecer avião. Se não me engano, eu vi hoje a notícia de um acordo que a Embraer fechou de vender 45 aeronaves para a Dinamarca, podendo aumentar em 10 aeronaves, um acordo de 21 bilhões de dólares. Então, os países estão se organizando. Eu costumo brincar, enquanto o Trump está chutando os outros, os países estão se dando a mão. Porque é o que o Ricardo falou, os países não podem falar, não posso depender desse louco, né? Eu vou tentar achar alternativas. Ele está fazendo um movimento, na realidade, ele está unindo, principalmente o Sul global, né? E aí até a própria União Europeia está tentando acelerar os acordos com o Mercosul, né? O Japão e Coreia do Sul e China fazendo acordo entre eles, historicamente rivais, né? Países historicamente rivais, infelizmente, né? Por coisas que aconteceram no passado, até por um sistema imperialista japonês, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que os países não querem mais depender dos Estados Unidos. E tá certo, qualquer um estrategicamente falando, não vou ficar dependendo desse cara, eu preciso arrumar outros mercados. Mas quando você olha na economia global como um todo, tudo que isso é o sistema capitalista, tudo que é produzido é realizado. Ou seja, tudo que é produzido é consumido por alguém, né? Então, os Estados Unidos deixar de consumir não quer dizer que esses produtos vão deixar de ser consumidos, ele vai ter que consumir de um outro país. É isso que eu falo. No limite, tudo vai se reacomodar. Vai levar um tempo, vai ter alguns impactos negativos em um país ou outro, mas no limite tudo vai se reacomodar, porque tudo que é produzido é consumido, né? E novamente, os Estados Unidos não compra nada para ajudar ninguém, ele compra porque ele consome, ele precisa. Inclusive as drogas, né? Ele fala, o fentanil, se a gente pegar no passado, que foi a guerra do ópio, né? As 2 guerras do ópio na China. É porque os caras queriam consumir ópio. Depois culpar o país que produz ópio. Os Estados Unidos, você não vê nenhum mega traficante preso que é americano. Mas quem consome são eles, né? Eles estrategicamente, eles querem até, não sei se inconscientemente ou conscientemente, que alguém produza, porque eles precisam consumir, né? Então esse negócio de fentanil é meio que jogo de cena, né? Ficar colocando isso na carta. Isso não é o problema principal. Assim como na carta contra o Brasil, o problema dele não é o Bolsonaro. Entrega o Bolsonaro para ele ver se ele vai mudar a estratégia dele. Não é. Aquilo lá é um jogo de cena também, né? E o Eduardo Bolsonaro está comentando antes, fazendo graça lá e tal. Se ele tivesse essa moral toda, ele estava na posse do Trump. Ele não estava na calçada recebendo neve na cabeça porque não recebeu um convite para entrar lá. Então ele não tem essa importância toda. O Donald Trump é um ser midiático. Ele sempre foi um cara midiático, né? Então, na carta que ele põe e ele envia aos países, você sempre vê que tem um elemento ali de meio teatral que ele coloca. Obviamente, ele tenta misturar uma pauta política e ideológica numa pauta que deveria ser somente econômica, que também é contraditório, que eu já expliquei, né? Não tem como os Estados Unidos, através do Donald Trump, atingir todos os objetivos que ele diz que quer atingir, porque eles são contraditórios, né? O que inunda o mundo de dólares e proporciona a hegemonia do dólar é o déficit comercial, né? Então, a China, 2024, vendeu, arredondando os números, tá? Vendeu 450 bilhões para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendeu 150 bilhões para a China. A China teve um superávit de 300 bilhões. Então, a China tem, agora, nesse exemplo, 300 bilhões de dólares na mão. São 300 bilhões de dólares que a China vai colocar na economia mundial. Digamos que não coloque tudo. Coloque 100 bilhões para circular na economia mundial, fazendo outras transações, e 200 bilhões ela deixa na reserva. Esse dinheiro que deixa na reserva, uma parte vai ser para comprar título do Tesouro Americano, que vai ajudar a financiar a dívida americana. Então, o déficit comercial proporciona a hegemonia do dólar. Se por um milagre, digamos, os Estados Unidos zerasse o déficit comercial com todo mundo, que é impossível, isso não vai acontecer, mas só por um exercício aqui, por exercício nosso, se ele zerar o déficit comercial, ele não tem como colocar dólar na economia mundial. E aí o dólar deixa de ser hegemônico. Então, assim, é um movimento contraditório. E o déficit comercial é bom para a hegemonia do dólar, né? E também é um déficit comercial porque os Estados Unidos precisa desses produtos. Se a gente pegar no micro agora, digamos que esse déficit que ele tem com a China, porque as empresas americanas foram produzir na China para reduzir custo, mas mantiveram o que dá o maior retorno é a propriedade intelectual, é a parte high-tech. Digamos, pegar o exemplo da Apple, que todo mundo gosta de pegar o exemplo da Apple, né? Então, a Apple foi produzir o seu telefone em outros países, principalmente na China, porque aquilo é bom para a Apple, né? Porque se ela produzir nos Estados Unidos, digamos, por um milagre também voltasse a produzir nos Estados Unidos, o iPhone ia de $1.000 para $5.000.
Aí eles não conseguiriam mais vender a quantidade de iPhone que vende para o resto do mundo e para eles mesmos, né? E não iam conseguir rentabilizar a propriedade intelectual que está no iPhone. Então não faz sentido economicamente e nem sob o ponto de vista das finanças corporativas, né? É por isso que eu acho que não vai chegar no limite dele tentar atingir todos os objetivos, porque o próprio empresariado, os próprios capitalistas americanos não vão deixar ele seguir em frente com essas loucuras dele, porque não faz o menor sentido econômico tudo que ele está fazendo. Se ele atingir todos os objetivos dele, todos são contraditórios. Na realidade, é mais um jogo midiático, um jogo de cena, um jogo para agradar a base eleitoral dele, porque esse negócio de quem perdeu o emprego, né, com a desindustrialização lá no meio oeste americano, o pessoal de bens e serviços que tem salário estagnado há muito tempo, é um problema americano. Quem criou esse problema foram eles quando fizeram esse movimento, né? Não tem como trazer isso tudo de volta, por um sentido econômico que não faz sentido, e ele não vai conseguir agradar essa base eleitoral dele. Então ele está meio que jogando, eu acho que é meio que a estratégia lá do Steve Bannon, né? Cria fatos e eventos o tempo todo para confundir todo mundo. Não faz sentido. Por isso que eu acho que o resto do mundo fica olhando e não está tão preocupado assim no limite com o que vai acontecer. Obviamente vai ter um impacto negativo uma hora ou outra, mas não na dimensão do que ele está anunciando. Não vai ter esse impacto negativo na economia mundial, porque, novamente, enquanto ele está fazendo isso, os países estão conversando, né? Enquanto ele chuta o traseiro na cabeça dele, enquanto ele está tentando chutar o traseiro de todo mundo está se dando a mão. Então, o mundo vai se reacomodar. Um mundo multipolar, eu acho que é irreversível, a menos que aconteça uma catástrofe de uma guerra, né? Que seria, talvez, o último lance para tentar defender a hegemonia americana, defender um mundo unipolar, onde os Estados Unidos continue sendo o poder hegemônico. Mas, se isso não acontecer, e eu acho que o mundo está tentando desarmar também esse lance final da guerra, é irreversível que o mundo vai se tornar um mundo multipolar. Entendi. Só, até apresentando dados econômicos aqui na frente do Cobori, tá até sem graça, né? Mas, ó... Ele tá falando um pouquinho de geopolítica também. Então, a gente tá... O Brasil, em 2024, se não me engano, ele exportou 330 bilhões, né, em valor, sendo que 40 bilhões foi para os Estados Unidos. Ou seja, representa mais ou menos 12% das nossas exportações, número aproximado, né? Vamos imaginar que essa taxa de 50% impacte mais ou menos, sei lá, metade das nossas exportações. Isso representa 20 bilhões, como o Brasil teve um superávit de mais ou menos 70 bilhões, é um impacto significativo no superávit que o Brasil vai ter. Mas me corrija se eu estiver errado, né? Como o Brasil ele depende muito da exportação de commodity para os Estados Unidos, excetuando a Embraer, é menos difícil achar mercados alternativos. Como a gente vai ter uma oferta muito grande de café, uma oferta muito grande de óleo no mercado, naturalmente tende a ter uma queda dos preços, porque os americanos vão comprar menos, e aí os países vão começar a meio que redistribuir a compra dessas commodities. Talvez para a Embraer tenha um pouco mais de dificuldade, porque é mais difícil achar mercados. Pode ter mercados, por exemplo, na Dinamarca, outros mercados alternativos, mas para o cidadão americano, parece que não, né? Mas você ter, por exemplo, que nem falei, o café, 30% hoje do café dos Estados Unidos vem do Brasil. O segundo colocado é o Vietnã, que vem de 8%. E o Vietnã também está sendo super taxado porque tem um superávit comercial gigantesco com os Estados Unidos. Eles vão taxar todo mundo que exporta café para os americanos? O suco de laranja também é 50%. Eles não dão conta de produzir toda a laranja que é necessária para o produto deles. Eles vão taxar todo mundo que exporta laranja para eles? Isso vai gerar uma inflação muito grande nos produtos básicos que a população consome e vai ter uma queda gigantesca de popularidade para o Trump. Então eu também concordo que ele vai dar uma de taco de novo, Trump always chicken out. Entendi. Bom, isso no fim das contas é animador, cara. Porque assim, geralmente quando eu converso com você só notícia ruim, né? Mas ele voltar atrás é animador, mas isso não quer dizer, no entanto, que ele voltaria atrás de maneira total, né? Ou vocês acham que ele voltaria atrás de maneira total? Tipo, no dia 1º não vai ser 50%, vai ser 20%. Eu acho, na minha concepção, acho que a tendência é que ele queira fazer algum tipo de negociação. Então, por exemplo, taxar em 50% possivelmente não, mas talvez colocar cotas de importação na laranja e no café, por exemplo, ou então colocar taxas menores de 20%, enfim, tentar fazer algum tipo de medida. Mas existem organizações hoje que servem justamente para que esses protecionismos não aconteçam. O Brasil já falou que o primeiro passo que ele vai tomar vai estar com uma representação na OMC, Organização Mundial do Comércio.
Na prática, penso eu que a OMC vai dar ganho de causa para o Brasil. E o Trump, como descredibiliza qualquer organização internacional, não vai ligar. E aí o Brasil, aliás, o Lula acabou de referendar agora, né, a lei de reciprocidade. Então, se colocar a tarifa de 50% na gente, a gente vai colocar a tarifa de 50% em vocês também. Mas eu não acho que no final das contas vai ter essa tarifa de 50%. Talvez uma tarifa de 20, 25 cotas de importação. Eu acho que é o objetivo do Trump. Ele sempre faz isso, né? Joga lá em cima para tentar negociar o meio termo. Parece ser uma estratégia que ele tem usado mesmo, assim, a de chocar todo mundo primeiro e depois ele volta atrás, no fim das contas, né? Que nem quando ele tava falando que ia fazer uma Riviera lá. Se bem que essa daí eu não sei se ele voltou totalmente atrás, não. Fazer uma Riviera lá na faixa de Gaza e tudo mais. Que a primeira vez que a gente escuta tudo que ele fala é bem chocante mesmo. Mas teve, assim, eu não tô maluco, né? A gente teve mesmo uma galera aqui bastante, não é nem chocada, é meio, de certa forma, de um desespero. Pelo menos assim, nas primeiras vezes que eu ouvi, foi o quê? Foi no fim da semana passada que ele soltou essa carta? Ou foi alguma coisa assim? Foi recente, né? Foi recente. Foi 2 dias antes do dia 9 de julho. Eu lembro quando ele soltou, ele arregou de novo, porque o prazo de 90 dias vence quarta, acho que foi quarta, né? Vence depois de amanhã, ele soltou uma, tentando demonstrar força, mas prorrogando para o dia 1º de agosto. Arregou de novo. Que bom, né? Esse é o tipo de arrego que a gente fica feliz. Mas a galera deu uma surtadinha também, não foi? Porque a gente... No limite, tem uma galera que sofreria se isso acontecesse. Com certeza. Assim, os setores que vão ser impactados, eles têm uma reação muito pior do que a gente que está só analisando, né, o que vai acontecer do lado de fora. Então, esses setores que a gente falou, eles realmente devem ter surtado. Mas eu acho que 2 dias depois, passado aquela emoção, né, e inclusive é muito de mercado financeiro isso, né, tentar achar... tomar uma decisão no curtíssimo prazo, todo mundo deve ter chegado à mesma conclusão. Porque qual que é o problema do Trump? Se ele estivesse comprando briga isoladamente só com o Brasil, acho que a gente tinha que se preocupar, né? Mas ele está comprando briga com todo mundo. Ele não tem como levar em frente a briga com todo mundo, né? Nós somos só uma parte. Ele está brigando com a China, com o Japão, com a Coreia do Sul. Quando ele mandou do Brasil, era a 22ª carta, né? Ou seja, ele já tinha mandado 21 daquela para alguém. Então ele é um cara que está comprando briga com o mundo inteiro. Qual que é a sinalização que o Ricardo falou, que a gente sabe que não tem efeito prático nenhum, mas é uma sinalização, não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Desde o início, quando ele fez aquilo com a China, que eu falei, quando a China recorreu ao OMC, a China não está preocupada, sabe que os Estados Unidos vai cumprir aquilo. Mas é uma sinalização para o resto do mundo que, eu respeito as regras, eu estou fazendo o correto, eu estou recorrendo à Organização Mundial do Comércio. No limite, todo mundo sabe que o Trump não está nem aí para esses organismos multilaterais, né? Mas é uma sinalização que você dá, que eu não estou dando para você, Estados Unidos. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou dando uma sinalização para o Ricardo. Ricardo, se você quiser negociar, eu sou um cara que cumpre as regras. Né? Então, a gente continuar recorrendo aos organismos multilaterais, primeiro, é uma sinalização para o resto do mundo, e segundo, é uma tentativa de fortalecer esses organismos, porque eles são necessários, né? Tudo bem, os Estados Unidos, na realidade, nunca respeitou, né? Tudo que vai contra os interesses dele, ele invadiu o Iraque desrespeitando uma decisão da ONU. Tudo que os Estados Unidos fez, ele desrespeitou esses organismos que, na realidade, ele mesmo incentivou a criação desses organismos no pós-guerra. Então, o que o mundo tem feito, a despeito do que o Trump está fazendo, é respeitando os organismos e estendendo a mão para os outros, né? É aquilo que eu disse. Você falou, vai chegar a 50. Também acredito que no final, sei lá, vai virar 20. Vai virar 20, mas não somos nós que vamos pagar. Quem vai pagar são os americanos, que consomem, no nosso exemplo aqui, o suco de laranja. Né? Então, assim, o suco de laranja que é vendido nos Estados Unidos é vendido porque eles consomem. No limite, eles vão ter que consumir menos, ou vão consumir mais caro. Né? Vai todo mundo ficar puto. Vai todo mundo ficar puto. Eu não vou mais comprar toda a laranja do Brasil, vou comprar só 50%. Mas ele vai comprar esse 50% de alguém, porque ele não produz. Ele compra dos outros é porque ele não produz, né? Ou não tem capacidade de produzir a preços competitivos. Obviamente, se ele conseguisse produzir suco de laranja dentro dos Estados Unidos no mesmo preço que ele paga para o Brasil, ele estaria consumindo internamente. Então, se ele está consumindo o nosso suco de laranja, é porque ele não produz a preços competitivos. Então, ele vai impor tarifa. Não vai ser 50, sei lá, vai ser 20. Ele vai consumir menos? Não vai. Se ele consumir a mesma coisa, ele vai pagar 20% a mais. Mas eu
o Brasil foi impactado, vai exportar agora só 50% do que exportava suco de laranja. Os outros 50% ele vai comprar de alguém. E quando ele comprar de alguém, é aquilo que eu falei, no limite tudo que é produzido é consumido. Quando ele comprar de alguém, vai abrir uma oportunidade para o Brasil vender para esse outro país. Então os mercados vão se deslocar e vão se acomodar a outros preços, possivelmente, né? Mas vão se reacomodar. Nesse curto, médio prazo, vai ter um impacto econômico negativo num setor ou outro, numa economia de um país ou outro, mas o mundo vai se reacomodar, né? Porque tudo que é produzido é consumido. Entendi. Não, eu ia falar rapidinho, Igor. Que eu acho que tem alguns setores que até dentro da lógica do Trump, que é uma lógica mais protecionista, talvez tivesse alguns setores que até faria sentido ele fazer um protecionismo um pouco maior. Por exemplo, teve uma declaração recente que o Marco Rubio, secretário de Estado, deu, foi na semana passada, se eu não me engano, ele falando que hoje os chineses estão num super armamentismo, que é super perigoso, porque a China vem reforçando seu hard power, sua capacidade militar, e que hoje os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma indústria naval que consiga competir com a produção industrial dos chineses. Então, se, por exemplo, por uma questão de estratégia nacional, eu preciso proteger o setor de chips e semicondutores, eu preciso proteger o setor da indústria armamentista, da indústria naval, acho que até faria sentido ele negociar com o país, entende? Não, China, a gente tem um déficit muito grande aqui, a gente perdeu muita indústria em setor que é estratégico, vamos negociar? Eu vou ser obrigado a colocar algumas cotas de importação, algumas tarifas. Isso é uma coisa e que eu acho que os países até aceitariam, querendo ou não, os Estados Unidos é um mercado super importante e os Estados Unidos conseguem colocar as suas requisições. O problema é que taxar o Brasil, ele vai taxar o que? Nosso laranja e nosso café para se reindustrializar, que é o que o Trump está querendo falar, entende? Não faz o mínimo sentido. Ele vai taxar o Vietnã, que exporta indústria têxtil, para quê? Para reindustrializar, colocar a indústria têxtil nos Estados Unidos de novo? Então não faz sentido essas tarifas que ele está colocando. Se fosse uma coisa mais objetiva em setores estratégicos para o mercado americano, eu acho que o mundo compraria ideia e aceitaria a proposta do Trump, mesmo que a contragosto. Agora, do jeito que ele está fazendo com uma plaquinha com 180 taxações e colocando que é por conta do fentanil, por conta do Bolsonaro, colocando tarifa de 40%, aí não faz sentido mesmo.